em meio às negociações com o Centrão, o Lula comparou hoje a reforma ministerial que está em andamento, em discussão, né, acalorada lá em Brasília. Ele comparou essa reforma a uma partida de futebol, né? Em sua live semanal, como eu disse, o petista argumentou que no decorrer de um jogo, o técnico precisa mudar o time para obter o resultado que almeja. Vamos ver lá, o Lula com as suas metáforas futebolísticas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho. 2 mandatos, é o terceiro mandato, essa coisa de bota a gente, tira a gente. É difícil isso, não são decisões fáceis, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você assiste jogo de futebol? Assisto. Você veja que o técnico entra com o time em campo. Mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, ele vai mudando. Tem que mudar. Ele vai mudando, veja. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Por mais que o Haddad seja simpático, por mais que o Camilo seja simpático, por mais que eu seja essa figura simpática, tá? Mas as pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz, as pessoas votam naquilo que eles acreditam. Então, quando você manda uma proposta, as pessoas vão discutir, fazem emenda, tira e tal. Então, nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. Pois é, né? Olha só, como é que está andando essa reforma que está nesse vai não vai já há um bom tempo, né? Neste momento, a tendência é que o deputado André Fufuca, do PP de Ciro Nogueira, ou PP de Arthur Lira, né, assuma o Ministério dos Esportes, no lugar da ex-jogadora de vôlei Ana Moser. Além disso, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, né, o partido que é ligado à Igreja Universal, ele deve ir para o Ministério de Portos e Aeroportos, que hoje é comandado pelo Márcio França, do PSB, né? No caso da Ana Moser, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil e a organização Atletas pelo Brasil emitiram hoje, logo depois, né, da fala do Lula, uma nota com críticas à provável troca no Ministério dos Esportes. Abre aspas. O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. O Márcio França não comentou diretamente essa possível saída do Ministério dos Portos, né? Vamos lembrar que o Márcio França ele teve um papel bem importante na campanha do Lula, porque ele foi um dos padrinhos da aproximação entre o Lula e o Geraldo Alckmin, que acabou sendo o vice, né? Então, o Márcio França foi um dos articuladores desse movimento que, enfim, segundo muitas cabeças boas de análise política, ajudou sim o Lula a conseguir um pouquinho mais de votos, e ele ganhou por muito pouquinho, né? Todo voto foi importante, né? Então ele não comentou diretamente, mas ele fez uma coisa maravilhosa. Ele publicou nas redes sociais uma versão da música Madeira que Cupim Não Rói, interpretada por Ariano Suassuna e Antônio Nóbrega. O Ariano Suassuna é mais conhecido por ser dramaturgo, né, Alto da Compadecida, enfim, peças importantíssimas, né? E o Antônio Nóbrega, um grande artista nordestino, né, multiartista, né? A letra diz o seguinte, ó: e se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Mensagenzinha pro Lula, né? Dá para tocar a música, gente? Vão tocar, se der? É melhor do que eu lendo, né? Não dá. Estão me avisando aqui que não dá. Então tá bom. Olha só. Me sopraram aqui. Não podemos por causa de direitos autorais. Tá certo.
Os artistas têm que ganhar o dinheiro deles. Wilson, vamos começar contigo. Pode pôr o Wilson, vamos pôr o Marcelo também aqui na tela, vamos todo mundo junto, né? Wilson, o que você pode acrescentar aí a esse diagnóstico que a gente tem das movimentações? Algo mais importante rolando aí nos bastidores, fervendo em fogo brando? Hoje o Lula teve uma conversa com a Ana Moser, né, já para pedir, né, para ver se ela libera a vaga ali para o PP, né, PP Pato Pato, né, que é o partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, não é? Agora, só um parênteses que eu até anotei aqui, ô Grebe, você vê como é que o Lula ele tem essa coisa personalista, né? Ele pergunta pro Marcos Uchoa, não, você já viu jogo de futebol? Camarada, o Marcos Uchoa cobriu 8 Copas do Mundo, gente. Sabe? Então, assim, é inacreditável, né? Eu acho que nem o Lula assistia jogo de futebol, porque, gente, até eu não tenho a idade do Lula, eu lembro do Marcos Uchoa fazendo transmissão esportiva. E olha que eu não sou nem fã de futebol, não quero nem defender o colega, mas, nossa... Boa lembrança, Wilson, é verdade, né? Sabe, o camarada entrevistou Pelé, gente, o cara foi repórter de Fórmula 1, pelo amor de Deus, né? Aí o presidente me pergunta pro camarada, você já assistiu futebol? Né? Sabe, é tipo eu perguntar pro Marcelo Madureira, ô Madureira, você já viu o programa de humor? Sabe, não faz o menor sentido, sabe? Então, esse é o nosso presidente da República. Mas especificamente sobre a questão dessa mudança ministerial, o que eu tenho de bastidor para vocês? É o seguinte, ontem o Lula fechou mais ou menos essa configuração ministerial, tá? Então, assim, o PP ficaria com o Ministério dos Esportes, sendo que o partido, que dentro dessa estrutura do Ministério dos Esportes, ficaria a secretaria responsável pela arrecadação dos recursos que vão vir da regulamentação das apostas eletrônicas, ok? E o Republicanos ficaria com portos e aeroportos. Nesse jogo, você criaria o 38º Ministério, que é o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então, assim, qual é a ideia? Você tira o Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos, joga-o enfim, transfere ele para o Ministério de Micro e Pequenas Empresas, entrega essa vaga do Portos e Aeroportos para os Republicanos, e aí dá um cartão vermelho para Ana Moser e entrega a vaga para o PP do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Agora, Wilson, o problema é que o Márcio França não quer nem a pau ir para o Ministério Novo. Foi por causa disso que ele soltou essa música. Ele não gostou nem um pouco da armação aí, né? Problemas, Grebe. Márcio França não quer. Márcio França não topa. A Ana Moser ficou incomodada e parte da militância do PT ficou incomodada porque você vai mexer justamente com uma mulher e nem o PP quer. Ontem o Fufuca teve uma reunião com alguns integrantes da Câmara e o que eles falaram? Eles ali avaliando esse desenho da esplanada dos ministérios. Eles avaliaram, olha, aqui eu vou utilizar um pouco a licença poética, tá? Não foi literalmente isso, mas os caras falaram, gente, na reunião eles pensaram o seguinte, ô Lula, peraí, né? Você vai me entregar o Ministério de Esportes e me coloca como vantagem a secretaria que vai administrar as apostas esportivas? Meu amigo, até onde eu saiba, apostas esportivas é questão do esporte. Porque há essa ideia de você transferir essa secretaria para o Ministério da Fazenda. Então, qual foi a jogada do Lula? Colocou pro Fufuca, olha, eu te dou aqui o Ministério dos Esportes como a secretaria que vai arrecadar recursos das apostas esportivas. O Lula colocando isso como se fosse uma grande vantagem, sabe? Quase como se você fosse comprar um carro usado e o vendedor, olha, esse carro tem motor, sabe? Então é uma grande vantagem você levar um carro com motor. Isso deixou o PP enfurecido, né, porque eles precisam de um ministério maior. Eu já contei isso aqui na Cruzoé, e inclusive nós adiantamos isso aqui, depois toda a concorrência foi atrás, que o PP ele quer uma estrutura ministerial de entrega, um ministério pomposo, grande, porque o Fufuca ele vai exercer a função de ministro tampão, para quê? Para guardar lugar para o Arthur Lira, né? E o presidente Lula não tem feito, de fato, um aceno decisivo nesse sentido. Tanto é, Graeb, que já tem integrantes do próprio PP e do PT que já falam o seguinte, Lula, deixa essa reforma ministerial para o final do ano, para a gente fazer, para que você faça, tem um discurso, olha, eu vou fazer uma avaliação de um ano, depois eu faço uma recomposição, aí você faz uma recomposição geral da esplanada e aí entrega-se um ministério um pouco maior para o PP. Até porque também tem um detalhe, né, Greg? Uma avaliação que já se faz na Câmara é que fazer uma reforma ministerial nesse momento
não vai ajudar tanto o governo a ter uma base sustentável na Câmara. E já estamos no mês de setembro. Então, nesse momento, nesse instante, nessa reta final do ano de 2023, o governo federal também não tem aquele super projeto para colocar em pauta que depende de fato da Câmara. Você não tem aquela... O arcabouço fiscal, que era a grande aposta do Haddad, já passou pela Câmara. Reforma tributária está no Senado, a chance de ela ser votada no Senado e voltar para a Câmara é pequena. Então, você não tem aquela proposta que, de fato, demande um esforço concentrado, né? Lógico, tem esses projetos de lei, como a questão da regulamentação das apostas esportivas, você tem a medida provisória ali do Desenrola, quer dizer, o projeto de lei do Desenrola, que o Rodrigo Oliveira vai falar um pouco mais tarde sobre isso. Enfim, mas são projetos que não dependem tanto de uma base orgânica, porque o Centrão, né, já apoia de forma natural esse tipo de projeto, né? Então você não tem uma dependência de uma base mais, como é que eu posso falar, de uma base fisiológica para que esses projetos, né, caminhem, né? Então você Marcelo, tem... Oi, Grebe. Deixa eu passar um pouquinho a bola para o Marcelo aqui. Gostaria que você falasse um pouco, Marcelo, porque, enfim, você começou a sua participação aqui no Papo Antagonista nesses dias e nunca falou antes, né? Nunca tinha conversado com a gente sobre esses desencontros, né, entre executivo e legislativo, que são um dos grandes temas do país hoje em dia, né? A relação entre esses dois poderes se alterou enormemente daquilo que a gente estava acostumado para ver, para aquilo que se transformou. O poder da Câmara aumentou muito, né? Antes já era difícil conseguir construir uma maioria, agora ficou ficou mais ainda, né? Então dá aí o seu take sobre esse cabo de guerra. Eu vou começar com uma frase misteriosa, Graeb e Wilson, que quem entender, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. Mas eu devo dizer que o Centrão não tem ombro, entendeu? O Centrão não tem ombro. O entendimento que é curioso, né, que muitos da nossa classe política tem, né, dos ministérios, das autarquias, né, dos órgãos públicos, é aquela ideia patrimonialista, né? Um nome bonito, né? Patrimonialismo. Mas o que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é muito simples, é você tratar como propriedade privada sua, né, pessoal intransferível, aquilo que, na verdade, pertence à coletividade, à sociedade. Né? É um bem da União, é um bem do município, do Estado, né? É um próprio, como se diz, da União, mas aqui não. Aliás, com a curiosa exceção do Ministério da Fazenda, os outros ministérios são tratados como fazendas, fazenda no sentido latifúndio, propriedades, né? Eu quero o ministério tal e tal com a porteira fechada, igual você negocia um sítio, uma casa, uma chácara, né? Eu quero o ministério tal, porteira fechada. E o ministério, a porteira fechada, significa o que tem dentro do guarda-chuva desse ministério, né, ou dessa autarquia, ou dessa estatal, que me permite, né, eu arrumar cabides para pendurar os meus apaniguados, né, meus cupinchas, meus compadres, verbas para que eu possa também distribuir à vontade. Enfim, não existe nenhum projeto, nenhuma ideia